Esta noite será realizada pelo nosso irmão seminarista Marcos. Enquanto ele se dirige aqui, eu quero lembrar aos pais e às crianças que nós temos o boletim infantil, que é preparado com muito carinho e com todo o amor, para que as crianças, neste momento de exposição da palavra de Deus, de alguma maneira a recebam de modo correspondente à sua faixa etária. Então, crianças, eu quero ver depois lá no final a forma como vocês coloriram esse desenho. E prestem bastante atenção à história que será contada hoje, a pregação da palavra de Deus desta noite, para que vocês imaginem como eram os personagens que serão apresentados aqui e façam da melhor maneira possível e mostrem lá a porta. Vamos ao momento de exposição da palavra de Deus, irmãos. Boa noite, irmãos. É muito bom estar com vocês esta noite para compartilhar da palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Que diz assim o texto: E um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú e filho de Tou, filho de Zufe, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Em todas as vezes que Ana subiu à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o teu Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache tua serva, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a Ti, Deus, a iluminação da Tua palavra, que o Senhor, meu Pai, possa falar com nossos corações e nos encorajar, Senhor, a ter uma vida de oração, uma vida, meu Pai, de devoção ao Senhor. Assim como Ana orou,
que o Senhor também possa nos ensinar, Senhor, essa noite a orar. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o tema da mensagem esta noite é: oração não é uma posição, mas sim uma disposição. O que é a oração para você, meu irmão? O que a oração é para você? É um relógio? É um acessório que você usa, depois você tira, e não usa mais, só vai usar quando tiver vontade? O que é a oração para você? A oração, meu irmão, ela é o vestido de noiva que a noiva de Cristo não quer usar, e é as joias que a noiva de Cristo também não quer usar. A oração, ela é desprezada pela igreja. É um bem que Deus deu à igreja, mas muitas das vezes ela é ignorada. Muitas das vezes é tida como algo secundário. Mas os discípulos de Jesus só pediram uma coisa a Jesus. Lá em Lucas 11, versículo 1, eles pediram: Jesus, nos ensine a orar. Eles viram o Senhor Jesus orando e pediram: Senhor, nos ensine a orar. Eles não pediram: Senhor, nos ensina a expulsar demônio, nos ensine a andar, a rodar no reteté, não nos ensine a falar em línguas, não nos ensina a fazer milagres. Não, eles pediram: Senhor, nos ensine a orar. E a oração é algo tão simples que uma criança pode fazer. A oração, ela não se faz usando as joias da teologia, não se faz ela vestindo o vestido da sabedoria, nem usando os adornos do conhecimento, e nem muito menos usando o chapéu do academicismo. A oração é feita na humildade, na simplicidade, não precisa de muito, não precisa ser doutor para orar. A oração de uma criança às vezes pode ser mais aceita por Deus do que a oração de um adulto que é sábio, que sabe usar as palavras. Às vezes você pode olhar: nossa, como ora bonito o irmão, mas na verdade é só sepulcro caiado, só por fora. Então, irmãos, o que é a oração para os irmãos? A oração é a flor do jardim chamado graça, é a flor mais bela do jardim chamado graça. Oração, meus irmãos, se o crente não tiver a vida de oração, ele cai. Duas mulheres estavam costurando a calça de seus esposos. Seus esposos eram pastores. A primeira disse: nossa, meu marido está passando por momentos difíceis no ministério, ele está pensando em largar, em desistir. Aí a segunda disse: sinto muito, lamento, meu marido também passou por isso, mas hoje ele colhe frutos, bênçãos do Senhor no ministério. A primeira estava remendando a parte traseira da calça do marido, enquanto que a segunda estava remendando a parte dos joelhos. Então, pegou a lição, né? Sem oração, nada se faz. Vocês já ouviram falar de Dwight Moody? Ele foi um avivalista do século XIX. Ele nasceu numa família grande, com 9 filhos. Seu pai morreu quando ele tinha 4 anos. Sua mãe cuidou dos filhos para pagar as contas que o pai deixou. E quando ele tinha 17 anos, ele disse para a mãe dele: mãe, eu vou para Boston, Massachusetts. Vou trabalhar com o meu tio na sapataria. E assim Moody foi, mas o tio dele na sapataria disse: olha, você terá que frequentar escolas dominicais numa igreja. Você terá que frequentar uma igreja, se quiser continuar trabalhando aqui. Assim Moody foi para a igreja, ainda não era convertido, mas ele estava indo. Até que um dia, Edward Kimball, o professor dele de escola dominical, chegou na sapataria, viu Moody lá atrás arrumando os sapatos e falou para Moody: Moody, você precisa abrir o coração para Jesus, você precisa ter uma vida com Deus.
E aí Moody guardou aquelas palavras e depois, passando mais algum tempo, ele ouviu um pregador dizer: o mundo está para ver um homem totalmente entregue nas mãos de Deus. E Moody disse: eu serei esse homem. E depois de mais um tempo, ele estava pregando numa igreja. Quando ele saiu, duas senhoras, se eu não me engano, da Metodista, o abordaram e disseram: Moody, estamos orando por você. E ele perguntou: por quê? Para que Deus lhe encha com o poder do Espírito Santo. E passando mais alguns dias, ele teve uma experiência com Deus, a qual ele disse que ele não abre mão daquilo por nada. Moody foi responsável por levar mais de 500.000 almas ao Senhor. Que Deus o encheu com o Espírito Santo. Mas aquelas mulheres oraram por ele. Aquelas mulheres dobraram o joelho por ele. Então, meus irmãos, ele tem uma frase muito bonita que ele diz: a fé torna tudo possível e o amor tudo mais fácil. Jonathan Edwards, quando ele pregou o sermão Pecadores na mão de Deus irado, ele passou dias antes orando e jejuando. E quando ele foi lá pregar, o relato diz que as pessoas se agarravam nas colunas com medo do chão abrir e o inferno as pegarem. Tão grande foi a experiência. Mas tudo começou com a oração. O que é oração para você? É uma posição ou é uma disposição a orar? Vamos ver a história de Ana. Bom, no versículo 3 diz assim, versículo 2: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estava ali dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava-lhe porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, Ana tinha uma vida com uma rival, provavelmente era concubina, que Ana era a primeira esposa dele. Naquele tempo era assim, quando a esposa não podia engravidar, o homem ficava com outra esposa ou a serva da esposa, concubina, para poder engravidar. Então Ana vivia com essa situação de que tinha o desejo de ter um filho, que ela não queria vários, ela queria um só, mas como ela não podia ter, ela sofria por isso. Eucana ainda tentava ajudá-la, dando porção dobrada de sacrifícios, mas isso não alegrava o coração dela, porque ela estava vivendo uma amargura de espírito. No versículo 6 diz assim: a sua rival provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor havia encerrado a madre. Bom, Penina achava que era abençoada porque tinha filhos, e Ana era amaldiçoada porque não os tinha. No Antigo Testamento, quando a mulher tinha muitos filhos, era sinal de bênção do Senhor. E quando a mulher não tinha nenhum filho, era sinal que era maldita. Então, Penina usava disso para provocar a Ana, para entristecer a Ana, porque Penina achava que o ter era ser abençoado. Mas não é o ter que abençoa, é o ser. Deus não olha para o ter da pessoa. Nós somos habilidosos em olhar para a pessoa e julgar o que ela tem e achar que ela é abençoada por Deus. Mas não é assim que Deus vê. Penina tinha filhos, mas era arrogante, presunçosa, soberba. Ana não os tinha, era humilde, sincera. Vê a diferença? Então Ana sofria com essa situação. E Eucana, que era o marido que não entendia a situação dela, veja o versículos 7 e 8. E assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, porque chorava e não comia. Então era todo ano Ana sofria. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
que Eucana está dizendo com isso? Que ele não reconhecia a dor de Ana. Ele sabia que ela queria ter filhos, mas para ele falar, não sou eu melhor do que 10 filhos? Se ele reconhecesse mesmo a dor de Ana, você acha que ele falaria isso para ela? É como se ele estivesse falando, Ana, está chorando de novo por causa disso, de novo esse choro, de novo essa conversa de filhos, não te dou tudo. Mas Ana cansou dos presentes dele, cansou das bijuterias, dos presentes. Ela não aguentava a dor que ela sentia, que era ter um filho. E assim, meus irmãos, como Ana orou? A oração de Ana tem algumas aplicações para nós. A primeira aplicação através da oração de Ana é Ana orou desesperada. Veja comigo o versículo 9 e o 10. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana estava desesperada. Em Gênesis, capítulo 30, versículo 1, você vê Raquel dizer, Jacó, me dê filhos, senão eu morro. E Jacó diz para ela, por acaso estou eu no lugar de Deus? E depois passou um tempo, Raquel teve filhos. Moisés, em Números 11, quando o povo do Egito estava reclamando que queria as cebolas, a comida dos egípcios, que não aguentava mais o maná que Deus os tinha dado, o povo começou a reclamar. Moisés olhou para o povo e ficou sentido e disse, Deus, eu não aguento o fardo desse povo, ou o Senhor me mate. E Deus disse, ok, Moisés, chama 70 homens, que esses 70 homens, eu vou colocar o meu espírito neles, e eles irão dividir a carga com você do povo. Mas diz para o povo, que já que eles querem carne, eles irão comer. Nem um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro. E Moisés diz, Senhor, são 600 mil esse povo diante de mim, e o Senhor diz que vai alimentá-los um mês inteiro? E Deus diz para ele, ué Moisés, por acaso eu fiquei fraco? Hoje mesmo você verá a minha palavra se cumprir. Oração desesperada. Moisés olhou para o povo, entrou em desespero. Raquel olhou para a sua situação, ficou desesperada. Ana, da mesma forma, desesperada. Meu irmão, qual foi a oração que você fez desesperado que Deus não respondeu? A oração que você precisou do auxílio de Deus e Deus te deu o auxílio. Orações desesperadas não são desperdiçadas por Deus. Todas as orações que você vê na Bíblia são de pessoas que chegaram ao momento desesperados e tiveram o auxílio de Deus. Assim também foi com Ana. A amargura de alma, dor na alma. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela abriu o coração para Deus. Como Ana orou? Segundo ponto da mensagem, segunda aplicação que Ana nos ensina. Orou se relacionando com Deus. Veja comigo o versículo 12 ao 16. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Meu irmão, qual foi a última vez que você orou se relacionando com Deus? Deus tem um atributo de ser, Deus é uma pessoa, é um dos atributos de Deus. Então, se Ele é uma pessoa, então Ele é um ser relacionável. Então, meus irmãos, você pode
se relacionar com Deus como você se relaciona com o seu filho, seu esposo. Você tem uma relação com ele. Através de quê? De palavras. Com Deus também é a mesma coisa. É através de palavras. Lembra quando o pastor Douglas estava ensinando que Deus vem até nós de uma forma que nós entendamos? Da mesma forma, você fala com Deus da forma que você consegue se expressar e Deus entende. Isso é relacionamento. Ana orou se relacionando, não orou por profissão. Ela quis orar. Por ela querer orar, ela orou com disposição. Tem um pregador que ele já morreu, que ele dizia assim: se você quer ver se o pregador é famoso, vá à igreja à noite. Se você quer saber se a igreja é famosa, vá na escola dominical pela manhã. Mas se você quer saber se Deus é famoso, vá nas reuniões de oração. Quem perde? Quem perde? Acho que é Deus, né, que perde, né? Porque as pessoas não olham para a oração como deveriam olhar. É o vestido de noiva que Cristo deu para a noiva dele e ela não quer usar. É as joias que Cristo deu para ela e ela rejeitou. É a oração. As pessoas não querem orar, as pessoas querem receber. E não é orar, Deus me dê isso, me dê aquilo. Não. Deus trabalha no meu coração, Deus me transforma. Isso é se relacionar com Deus. E foi isso que Ana fez. Abriu o coração, expôs tudo, por isso que ela demorou. Ela se relacionou com Deus. A sua oração dura quantos minutos? 1 minuto? Acabou. Tem relacionamento nisso? Se você ficar falando com seu filho 1 minuto por dia, 1 minuto só, você vai conseguir ter relacionamento com ele? Deus é misericordioso, mas não é por causa disso que nós temos que abusar da misericórdia. Amém? Como Ana orou, nos ensinou a orar. Orou confiando que Deus pode mudar situações que são impossíveis. Versículo 17 e 18. Então lhe respondeu Eli: vá-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quem ora é porque tem fé. Né? Pode ver que Ana saiu, comeu, antes ela não queria comer, comeu, e o seu semblante já não era triste. Por quê? Ela confiava que Deus mudaria a situação dela. E ela expôs toda a amargura de alma dela na oração. Tirou um peso das costas, não é? E entregou a Deus. E confiou em Deus. Você confia em Deus? O quão perigoso é confiar em Deus, hein? Porque você vai ter que abrir mão de muita coisa para confiar em Deus. Não vai poder olhar para os problemas, para as dificuldades. Quão perigoso é confiar em Deus? Porque as pessoas não confiam, deve ser perigoso confiar nele. Deus já nos deu tudo. Tem um professor meu que ele diz assim, sobre os estudos. Ele fala assim, tá tudo aí, ó. O pastor Douglas vai saber quem é. Tá tudo aí, é só estudar. Tudo aí, é só estudar. Mesma coisa aqui, é aqui. Deus já fez tudo. Jesus já fez tudo. É só orar. Está tudo aí. Está tudo feito. É só orar. O que Jesus disse? Pedis, pedis, dá-se-vos-á. Então, é só pedir. É só orar. Mas ore confiando, porque Jesus disse, se você disser para aquele monte, para colar, mesmo que tenha uma fé pequena, tamanho da mostarda, ele passará. Então, quando for orar, ore com fé. Não ore só por rotina. Não ore só para
uma aparência de que na sua casa tem vida de oração. Não. Ore porque você quer. Não ore, não se prenda a posições. Tem que orar assim, orar daquele jeito. Orar em tal lugar que Deus está mais perto de Deus. Não. Só basta ter fé e orar. Bom, irmãos, Ana nos ensina essas três coisas. Que devemos ter a oração desesperada, que é abrir o nosso coração para Deus. A segunda coisa que ela nos ensina é orar se relacionando com Deus e orar crendo que Deus pode mudar as situações. E Deus mudou a situação de Ana. No versículo 19, vai dizer, até o 28, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor pedi. Eucana, seu marido, com toda a sua casa, ofereceu ao Senhor sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido faz o que melhor te agrade, fica até que desmames, não somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ana pediu um filho, Deus deu para ela um profeta. Deus deu para Ana um profeta. Todo mundo conhece a história de Samuel, né? O profeta de Israel. Julgou o povo, era sacerdote, profeta e juiz. Ana só queria um filhozinho, fez o voto de que entregaria o filho, o voto de Nazireu, não passaria navalha na cabeça dele, e Deus deu para ela um profeta. Mesmo que pedimos uma coisa para Deus, Deus pode fazer algo maior ainda do que imaginamos. Não estou dizendo que é tudo, tá? Deus vai fazer na sua vida maior que você vai pedir. Mas algumas coisas Ele faz. É algumas coisas, tá? Não é tudo. Mas Ele faz. Bom, irmãos, conclusão. Ana, ela tinha até o tempo para orar. Para os judeus, o templo significava a presença de Deus. Bom, na antiga aliança, o povo tinha o templo, tinha a arca, então eles tinham que ir lá no templo, era a presença de Deus, fazer os sacrifícios e tudo. Com Jesus, já não é mais assim, porque Jesus passou a ser a presença de Deus na terra. Então o templo não é mais a presença de Deus, é Jesus. Então Jesus, ele mesmo disse, eu sou o templo, eu destruirei esse templo em 3 dias e o reconstruirei de novo. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Então, meus irmãos, você não precisa subir monte, se matando para subir monte, o sol quente nas costas. Se você quiser ir, ok. Mas não quer dizer que você vai estar perto de Deus. Não, teoricamente você vai estar se Deus estivesse acima de você. Mas às vezes você pode estar de cabeça para baixo, porque a terra gira em torno do seu próprio eixo. Então, meus irmãos, não precisa ir em templo, não precisa ir em determinado lugar, ou curandeiro A, curandeiro B, porque Jesus, ele mesmo disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Ana tinha que ir até o templo. Nós não, o templo vem até nós, que é Jesus Cristo. Então, na sua casa mesmo, você pode orar. Que Jesus, ele mesmo disse, eu estarei lá. Onde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Então, Jesus é o templo. Você não precisa ir em um lugar específico, você tem que ir até Jesus. Havia um homem que estava deitado na sua cama e Deus apareceu para ele e disse, olha,
tem uma rocha lá na porta da sua casa. Movimente ela lá. Movimente ela para mim. Ok. O homem ouviu a voz de Deus e foi lá mexer na rocha. Mexia, fazia isso, fazia aquilo, empurrava, mas como a rocha era maior do que ele não conseguia mexer. Isso passou dias, semanas, meses e anos. E ele ficou ali, até o momento que ele ficou triste, desanimado. Aí o inimigo chegou para ele e disse: rapaz, para que você está aí empurrando isso? Você não moveu essa pedra, você está há anos nisso, está gastando as suas forças nisso. Não precisa ficar empurrando a pedra, não. Larga isso de mão. Aí o homem pegou e foi orar ao Senhor. E falou: Senhor, eu fracassei, eu não consegui fazer, não consegui mover a rocha, eu não consegui, Senhor, eu fracassei. Aí Deus disse para ele: que isso? Eu não falei para você, eu não disse que você ia conseguir mover a rocha, eu disse para você tentar mover a rocha. E você foi obediente. Agora os seus músculos estão fortes, você está mais forte do que antes, você não é o mesmo de antes, do começo. Então, e Deus disse para ele: então você não fracassou, você foi obediente. Você me obedeceu. Eu não disse que você iria mover a pedra. Disse para você tentar e você fez isso. Eu é que vou mover a pedra agora, meu filho. É a mesma coisa a oração. Quando você acha que você não tá alcançando nada, você está cansado de orar, não aguenta mais orar pela mesma coisa, você está fracassando. Não, você não está fracassando. Porque você não vai fazer nada. Quem vai fazer é Deus que vai fazer. Mas você, quando começou a orar, já não será o mesmo quando Deus mover a pedra. Então lembre-se disso. Mesmo que a oração pareça que ninguém está ouvindo, não, Deus está ouvindo. Lembra de Dwight Moody, que ele tinha uma frase: a fé torna tudo possível e o amor tudo mais fácil? Então a gente pode acrescentar a oração: a fé torna tudo possível e o amor tudo mais fácil. Mas a oração é a base de tudo. Amém? Deus os abençoe, irmãos. E orem, tá bom? Deus abençoe. Amém.